Essa é a série 40 dias para abrir sua clínica médica, por mim, Gabriela Reis, advogada especialista em direito médico e inteligência artificial na saúde. E nessa série, estamos aqui já chegando na metade do que é o momento de estruturação da sua clínica para funcionar. Tudo que a gente começou até aqui está mais interligado à própria estrutura física do seu consultório, da sua clínica. Mas ainda nessa série, nós vamos falar já sobre a operação. Depois que inaugurou, depois que os pacientes já estão aparecendo, como você vai estruturar a jornada do seu paciente, quais documentos você precisa, quais são os cuidados, quais são os critérios de treinamento de uma equipe. Então, calma, que ainda estamos apenas na metade dessa jornada e eu quero pegar na sua mão e caminhar até o final. Mas nesse momento aqui, eu vou falar de algo que parece que já está lá na fase de operação, mas precisa ter clareza agora da sua parte, ainda nesse momento de planejamento e de estruturação. Porque você é médico e sabe a grande diferença entre o que é reconhecido cientificamente dentro da área da medicina e o que não é reconhecido. Aqui no Brasil, além de todos os protocolos clínicos, todas as fases de validação de uma pesquisa, até um exame, um procedimento, um tratamento ser reconhecido como científico, nós temos o CFM, o Conselho Federal de Medicina, validando isso. Então, para o entendimento do seu conselho, o médico ele deve seguir apenas o que é reconhecido cientificamente, não pode prescrever tratamentos experimentais. Essa é a regra ouro. Porém, na realidade, nós sabemos que existem medicações e tratamentos off-label e que não são proibidos de serem prescritos, de serem realizados dentro da sua clínica. Porém, existe ainda um momento para esse tipo de tratamento, para algum medicamento na indústria farmacêutica, por exemplo, de que ainda não há ali uma 100% de certeza que é efetivo aquele tratamento. Então, há uma margem de erro muito grande, há uma margem de abstração muito grande. E quando o médico, você prescreve, faz esse procedimento, recomenda, realiza ali dentro da sua clínica, você tem uma responsabilidade muito maior sobre isso, porque você está se colocando como eu confio nessa técnica, eu estudei para fazer isso e eu vou orientar o paciente, eu vou prescrever isso, eu vou tratar esse paciente dessa forma. Então, não é que você é proibido de fazer isso, porém, entenda que a responsabilidade é muito maior. Só fazendo um disclaimer aqui para você entender, quando falamos de defesa médica, por exemplo, que o médico é acusado ali de que teve ali um dano à saúde, que vira aquele processo, entre aspas, de erro médico, um dos grandes pontos de diferenciação de você ter uma defesa médica especializada do seu lado, como o trabalho que eu presto hoje dentro do meu escritório, é justamente ali conseguir fundamentar que você seguiu a técnica correta. Esse é um dos principais padrões de defesa, é demonstrar que seguiu a técnica recomendada pela literatura. Isso é um critério avaliado. E quando a gente está falando de tratamentos off-label, então a gente ainda tem uma margem de abstração, mas claro que isso está fundamentado em algum estudo. Então, digo e repito, não é que você é proibido de realizar, porém você atrai uma camada de responsabilidade muito maior quando isso não é reconhecido cientificamente. E por que eu estou falando disso no meio de uma série para abrir sua clínica? Porque quando você for comunicar para a vigilância sanitária os procedimentos que vão ser realizados ali e ter que apresentar os POPs, né, os procedimentos operacionais padrões dos exames, dos tratamentos, de tudo que vai ser feito ali dentro. Quando você for abrir a sua inscrição do CNPJ no CRM e comunicar quais são os profissionais, quais são as especialidades, quais são os exames, quais são os tratamentos que você vai fazer ali, você precisa ter muito cuidado com o que você está comunicando. Aqui eu não estou dizendo para você omitir nada, não é isso. Apenas que você vai ter que documentar isso, protocolar isso, informando ali a validade do que você está fazendo. Inclusive, lá no CRM, existirão códigos, como por exemplo da soroterapia, que não existem porque eles não reconhecem como prática válida. Então, você tem que entender, sentar ali com a sua consultoria, com o seu jurídico, para olhar, olha, quais são os códigos aqui da Receita Federal que eu consigo enquadrar essa minha atividade, que eu não vou ter problema com o meu CRM e que eu vou justificar minha conduta. Então, vai existir uma grande diferença aqui entre a prática do seu dia a dia e como você consegue enquadrar isso. Por quê? Mais uma questão burocrática que você precisa entender para você delegar isso para o profissional que vai te acompanhar.
Quando você tem uma consultoria, eu tomo conta de tudo isso. Mas se você não tem essa consultoria, esse vídeo vai te ajudar muito. Por quê? Toda atividade que você vai fazer lá dentro, ela precisa ter correspondência não só no seu CRM, na vigilância, ela precisa ter um Código Nacional de Atividade Econômica que vai lá para o seu CNPJ, que é algo que o seu contador vai definir associado, alinhado com o seu jurídico, por favor. Muitos médicos erram quando vão abrir a clínica, colocam tudo na mão do contador e depois começa a ter conflito com a vigilância sanitária, porque lá para a Receita Federal você está dizendo uma coisa no seu CNPJ e lá na vigilância sanitária você está dizendo outro, e tudo isso tem que ter correspondência, inclusive quando for para o CRM. Então, por que, Gabriela, que você abriu essa lacuna gigantesca de confusão na minha cabeça em relação a técnicas reconhecidas experimentais? Porque as técnicas experimentais, elas não vão ter um KNAI de atividades específico, então você vai ter que entender ali como enquadrar. E também essas atividades lá para a Receita Federal, claro que não tem ali todo o rol da área da saúde, porém você precisa saber como encaixar. E se você, de repente, faz um tratamento que não tem nada ali no seu CNPJ, que você está dizendo que faz só consulta, e de repente você faz um tratamento com medicamento, com substância ali dentro, e você chega lá no CRM com esse CNPJ dizendo que faz só consulta, vai dar conflito, você não vai conseguir fazer sua inscrição, você vai ter problema, vai ter mais gasto para modificar esse seu CNPJ e ainda vai ter problema também para ter a sua inscrição no CRM. Resumindo toda essa confusão que eu abri na sua cabeça, você não é proibido de práticas experimentais dentro do seu consultório, porém, o CFM traz uma responsabilidade maior para isso e impede que você divulgue, faça publicidade de técnica não reconhecida. Então, você assume toda a responsabilidade pelo que você faz ali dentro. Segundo, essas técnicas experimentais que você fizer podem não ter correspondência com o Cadastro Nacional de Atividade Econômica, que é um número, um código que vai lá para o seu CNPJ. Então, você tem que ter muita cautela para fazer, de fato, uma correspondência disso, porque o seu CRM, que vai te pedir a tua inscrição do CNPJ lá para você ser um estabelecimento catalogado no CRM da sua região, que é obrigatório, já conversamos sobre isso, ele vai te perguntar quais são os procedimentos que vão acontecer lá dentro, vai perguntar sobre quem vai fazer isso, qual é o procedimento, e ele vai levar o pé da letra, que o CFM entende, de não admitir procedimentos que não são reconhecidos cientificamente. Por isso que todos os seus documentos de CNPJ, de vigilância sanitária, de inscrição no CRM, tem que estar muito bem alinhado. Então, cuidado com o que você pretende ali declarar, a confusão ou a omissão, ou até mesmo a incerteza do que você vai trazer para dentro da sua clínica, tanto de profissionais, quanto de exames, quanto de procedimentos, porque isso impacta totalmente na forma que a sua clínica vai ser classificada, inclusive em relação à classificação de risco de procedimentos. Então, é por isso que você precisa definir tudo isso de forma muito clara. Abrir a clínica não é só dizer, eu sou médico, especialista em tal, tenho RQE, ou tenho especialização por pós-graduação, vou abrir a clínica e vamos ver o que acontece depois. Não é assim que funciona na área da saúde, e essa série é para te ajudar a te guiar nesse caminho. Então, continua assistindo, que tudo isso vai se encaixar e você vai sair daqui sabendo todos os passos de abertura da sua clínica. E claro, contando com o meu apoio, isso vai por um caminho muito mais rápido e simples. Te espero no próximo vídeo.